Pessoal, eu resolvi gravar mais um vídeo para exemplificar em um outro tipo de composição, um outro tipo de fio, que fique melhor para visualizar, caso vocês tenham ficado com dúvida no primeiro exemplo. Então, eu tenho aqui uma amostra de fio para fazer crochê, fazer tricô, tá? Ó. E aí, eu vou fazer agora a caracterização desse fio, certo? Olha só. Então, vamos lá. Composição desse fio, qual é? Eu vou aqui no rótulo da linha e vejo, ó, 70% acrílico, 30% lã. Então, eu tenho uma mistura de fibra sintética com fibra natural animal. Então, eu coloco aqui no meu mostruário, 70% acrílico e 30% lã. Qual é o título desse meu fio? Então, na embalagem tá falando, ó, Tex 600. Então, isso significa que o título do meu fio é 600 Tex, certo? E o que esse número me diz? Ele me diz que em 1000 metros desse fio, eu tenho 600 gramas, certo? Então, percebam, esse daqui, ele é 600 Tex. Esse daqui é 34. Lembra que lá no material de vocês tá falando que quanto maior esse número em Tex, que faz parte do sistema direto de titulação, quanto maior for esse número, mais espesso vai ser o fio. E aqui tá comprovando, ó. Eu tenho um de 600 e tenho um de 34. Veja como esse de 34, que o número é menor do que 600, ele também é mais fino em relação ao de 600, tá? Então, os títulos que estiverem em Tex, todos eles, à medida que esse número vai aumentando, eu vou percebendo que o meu fio vai ficando mais espesso, tá? Aí, agora, vamos lá. Esse fio, ele é feito com fibras curtas ou com filamentos? Nossa, e agora? Como que eu vou saber, já que eu tenho uma mistura de fibras aqui? Então, quando eu tenho na minha mistura do fio fibras naturais e fibras sintéticas, essas fibras sintéticas, elas precisam vir na forma de fibra curta também, para poder se misturar com as minhas fibras naturais, que estão em comprimentos limitados, ou seja, estão em forma de fibra curta. Então, eu tenho aqui, eu sei pela minha composição, que esse fio é formado por fibras curtas, porque eu não tenho como misturar fibras de tamanho curto com filamentos. Eu tenho que transformar os filamentos em fibras curtas para poder misturá-las, tá? Então, aqui, ó, pela composição, eu sei que tem fibra sintética e fibra natural, então eu já sei que esse fio, ele é formado por fibras curtas, porque eu tive que transformar a minha fibra sintética, que é o acrílico, em tamanhos determinados, em comprimentos determinados, para que ele pudesse se misturar com a lã, que vem em comprimentos determinados, ou seja, que vem em forma de fibra curta, tá? Então, fiz aqui a marcação em fibra curta. A gente logo vai confirmar isso. Depois, nós vamos aqui para verificar se esse fio ele é singelo ou ele é binado. Olha só, eu vou distorcer ele e vou perceber que ele é formado por mais de um fio. Quantos?
Então, eu distorço aqui e tô verificando que ele é formado por 1, 2 e 3 cabos. Deixa eu fazer aqui. Ó, distorci o meu fio e vi que ele é formado por 3 cabos. Então, ele é um fio binado, formado por 3 cabos. E a torção dele é em Z ou em S? Então, se eu faço esse giro no sentido horário e percebo que a torção dele vai aumentando, então significa que a torção é em S, certo? E agora vamos lá, vamos confirmar se esse fio aqui, ele é formado por 3 cabos, a gente já viu, e se as fibras estão em forma de fibras curtas ou de filamentos. Aí a gente puxa aqui, ó, e vê que elas são curtinhas. As fibras de acrílico, vai dar para ver agora, né? Deixa eu ver, botando aqui. Ó, as fibras de acrílico, elas foram cortadas no comprimento das minhas fibras de lã. Então, o comprimento da fibra de lã é que determinou o comprimento da fibra de acrílico. E aqui a gente vê que elas estão em forma de fibra curta, certo?